Olá, irmãos, bom estar aqui mais uma vez e tenho uma missão de trazer uma palavra de Deus aos irmãos. E eu quero começar essa palavra fazendo uma pergunta simples e direta. Você já brigou com Deus? Eu não sei os irmãos, mas eu já briguei com Deus. E quando falo que briguei com Deus, eu me refiro a resistir à voz de Deus, não aceitar bem seus caminhos, ficar chateado com aquilo que acontece em nossas vidas. Isso já aconteceu comigo. Eu me lembro que numa destas situações, num desses momentos, eu decidi que não iria mais orar, não iria mais buscar a Deus, de tão chateado, de tão transtornado que fiquei com algo que aconteceu na minha vida. Eu não aceitava que Deus tivesse deixado aquilo acontecer comigo. E sei que isso também já deve ter acontecido com você. Foram dias lutando com Deus, resistindo à voz de Deus, até que eu percebi quão tolo eu estava sendo, quão estúpido eu estava sendo, tentando achar que eu poderia saber mais do que Deus, ou conhecer mais do que Deus, ou achar que a minha maneira de pensar era superior ao conhecimento de Deus. Então essas coisas aconteceram na minha vida, graças a Deus já passaram, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos casos de pessoas que também passaram por isso. Talvez um dos mais conhecidos seja o caso de Jonas, o profeta Jonas. E nós podemos ver lá na palavra de Deus, logo no início do livro de Jonas, nos primeiros versos do capítulo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A Bíblia diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, e a Bíblia diz, para longe da presença do Senhor. Essa foi a atitude de Jonas. E aqui nós podemos, usando esses versos, nós podemos destacar duas coisas para refletirmos nesta mensagem. A primeira delas é: Deus tem a sua vontade e tem revelado a nós qual é esta vontade. Ninguém pode dizer que Deus não tem vontade ou que não conhece a vontade de Deus. E às vezes nós ouvimos pessoas se perguntando: mas como é que eu posso saber a vontade de Deus? A vontade de Deus, a principal forma de conhecermos a vontade de Deus, e a mais importante, é através da revelação da palavra que Ele já nos deu. Nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum líder cristão pode contradizer aquilo que Deus já nos revelou na sua palavra como a sua vontade. E essa revelação nós a temos na Bíblia Sagrada, as Escrituras, que é a palavra de Deus. Então nenhum homem pode se levantar contra a palavra, ela é a vontade de Deus. Mas assim como foi com Jonas, Deus também pode trazer a nós uma vontade individual, direta, particular. Por exemplo, Deus me colocou para ser pastor da Igreja Cristã Nova Vida do Lote 15. Ele confiou a mim essa responsabilidade, tem me capacitado para isso, e enquanto Deus permitir e quiser, eu estarei sendo o pastor desta igreja, com todos os sacrifícios e lutas, bênçãos, que isso possa decorrer, porque eu compreendo que esta é a vontade de Deus para a minha vida. Mas também Deus tem vontades particulares para você que me ouve. Por exemplo, Deus te escolheu, você, irmão em Cristo, Deus te escolheu para ser marido, para ser pai. Você, irmã em Cristo, Deus escolheu para você ser esposa, mãe,
E dentro dessa vontade de Deus, há obstáculos, há dificuldades que são inerentes a isso. Mas se você assumir isso como uma vontade de Deus para a sua vida, confiar nele, pedir a capacitação, você vai conseguir cumprir a vontade do Senhor. A segunda coisa que podemos aprender no texto de Jonas, Deus revelou a vontade dele para Jonas, que era que ele fosse até Nínive, pregar a palavra, proclamar o juízo de Deus sobre aquela cidade. Essa era a vontade de Deus. E a segunda coisa que aprendemos é, qual foi a resposta de Jonas? Qual tem sido a nossa resposta à vontade que Deus revela a nós? Jonas ouviu qual foi a vontade de Deus, e nós vemos claramente que aquilo não agradou a Jonas. Ele não se sentiu feliz em ouvir a vontade de Deus e ser arrolado, vamos assim dizer, para que aquela vontade se estabelecesse. E por isso a Bíblia diz que a atitude dele foi de fugir, de rejeitar essa vontade. E é assim, irmãos, que muitos de nós reagimos diante da vontade de Deus, especialmente quando ela não nos agrada. Especialmente quando ela vem de uma forma que não era a forma que nós queríamos. É como o exemplo de Naamã. Ele queria ser curado, mas ele queria ser curado da forma dele. E quando o profeta manda ele agir de um determinado jeito, ele rejeita aquela forma. E assim somos nós. Muitas vezes estamos rejeitando a vontade de Deus, porque ela não vem da forma ou da maneira que nós gostaríamos. Pessoas podem até dizer, mas eu não imaginava que a minha família pudesse ser assim, eu não imaginava que ao casar eu estivesse vivendo essas lutas no meu casamento, ou estivesse passando por essas dificuldades. Eu não imaginava que ao me tornar cristão, as coisas se tornariam tão difíceis na minha vida. Sim, é verdade. Muitas coisas se tornam diferentes, não é da forma que nós gostaríamos. Mas deixe-me dizer uma coisa ao irmão que me ouve, à irmã que me ouve ver. Deixe-me dizer uma coisa. É deste jeito que Deus usa para poder nos ensinar, para poder nos disciplinar, para poder nos levar para o centro da vontade dele. Uns aprendem mais rápido, glória a Deus por isso, e o meu desejo é que você seja um desses. Mas há outros que, tal como Jonas, irão ter que passar pelo mar revolto, terão que passar pelas tormentas, terão que passar pela experiência de tal como Jonas, engolido pelo peixe, às vezes engolido por uma situação tremenda, passar pelos apertos da vida, até aprender uma coisa. E que coisa é essa, pastor? Aprender que não vale a pena brigar com Deus. Não vale a pena resistir à vontade de Deus. O texto diz que Jonas fez uma oração, e ela está no capítulo 2 do livro de Jonas. Você pode ler toda a oração, mas eu quero ler o finalzinho desta oração, que diz assim, lá no capítulo 2, no verso 9 e 10. Jonas, no final da sua oração, ele diz: com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei ao Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. E diz o verso 10, que falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, eu digo aos irmãos, ore, creia, que a vontade soberana de Deus é o que importa. Decida obedecer, pois de tudo, essa é a melhor escolha que nós podemos fazer. Decida obedecer a Deus.
Não brigue com Deus, não resista a Deus. Aquilo que Ele tem falado ao teu coração, seja através da palavra, seja de uma forma direta, que você esteja se submetendo e dizendo como os verdadeiros servos de Deus: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Que seja assim na tua vida, que seja assim na minha vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, Senhor, porque creio que a tua vontade é soberana, que a tua vontade é aquela que deve prevalecer sempre. Quantas vezes, Senhor, nós agimos como Jonas, rejeitando a tua vontade, rejeitando a forma em que tua vontade se manifesta na nossa vida, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a te obedecer, ensina-nos a praticar a tua palavra sempre, Senhor, a seguir a tua vontade por onde quer que o Senhor nos enviar, Pai. A começar, Senhor, dentro da nossa própria casa, que possamos ser homens, mulheres, servos fiéis do Senhor, cumprindo o chamado do Senhor dentro do nosso lar. Também dentro da igreja, Senhor, que possamos ser servos obedientes na função que o Senhor tem nos colocado, seja um pastor, seja um líder de uma equipe, seja um membro, seja um obreiro, seja um diácono. Meu Deus, que possamos nos submeter à tua vontade, reconhecer que é a tua vontade, que estejamos ali cumprindo o papel que o Senhor colocou a nós. E quando algo acontecer, meu Deus, que nós não entendemos muito bem, não aceitamos muito bem, Senhor, que o teu Espírito possa trabalhar no nosso coração, tirando todo este ímpeto carnal, humano, de querer brigar, de querer resistir à tua voz, Pai. Senhor, nós nos submetemos a ti. Pai, eu te peço que esta palavra possa ajudar este meu irmão que me ouve, Senhor, a entender, Senhor, que não vale a pena brigar contigo. Oh Deus, que este irmão possa dizer, ao ouvir essa palavra: eis-me aqui, Senhor, para cumprir o teu querer. No nome santo do Senhor, esta é a minha oração para a minha vida e para a vida deste meu irmão que me ouve e desta minha irmã, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus esteja te abençoando, te capacitando a confiar nele, mesmo nestes dias difíceis que estamos passando. Cremos que em breve estaremos juntos para cultuarmos a Deus na casa do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e até um próximo encontro.